Por que você se esconde atrás de uma máscara? Me diz, você acha que, no fim das contas, isso é bom? Eu vim aqui para responder justamente isso. Quando falamos sobre máscaras, lembramos sobre o quê? Sobre personalidades variadas. Justamente porque com uma máscara você pode ser quem você quiser. E isso é comum. Temos personalidades diferentes a partir de momentos ou pessoas específicas. Você não é a mesma pessoa que você é na sua escola, como você é no seu trabalho. Você não é a mesma pessoa que você é no seu ciclo de amizade, quando você é no seu ciclo familiar. As pessoas, elas mudam. Isso é um problema? Eu vou te responder isso. Quando vamos para a obra de Kaguya-sama, temos exatamente essa pauta levantada. E junto dessa pauta vem justamente a questão sobre o tempo e o amor de uma vez só. Em Kaguya-sama, somos apresentados a própria Kaguya e o presidente, que são os dois personagens principais do romance. E isso se baseia muito em uma questão. Kaguya é uma personagem que ela foi se moldando ao que era dito para ela. E a partir disso ela criou uma personalidade que ela não expressava suas vontades e seus desejos, justamente para se comportar nos padrões desejados. Já o próprio presidente, ele se baseava numa personalidade parecida, porém um pouquinho oposta. Ele tinha o objetivo de ser perfeito, de ser a melhor pessoa possível. E assim, ele conseguia a admiração da Kaguya. E por que isso? A Kaguya, ela não queria que as pessoas se juntassem a ela. Ela sabia que, tendo essa personalidade, as pessoas iriam se magoar. Então ela se afastou de propósito. E o presidente, ele notou isso. Ele gostou, ele achou fofo, ele achou que ela teria compaixão realmente. Com o tempo, as coisas foram funcionando e a questão da máscara veio à tona. Você realmente precisa fingir ser alguém? Esse é um tópico muito interessante e eu vou explicar o porquê. Na obra, a própria Kaguya, ela utiliza essa máscara, porém diferente do próprio presidente. O presidente, ele não queria mostrar sua verdadeira face. Já a Kaguya queria mostrar, porém tinha medo de como ele reagiria com a verdadeira face dela. Porque ao longo da obra ela foi moldando e ela foi se tornando uma pessoa mais doce para conseguir acompanhar ele. Já o presidente se tornou uma pessoa perfeita para conseguir acompanhar ela. As pessoas, elas se apaixonam não só pelo que é apresentado, mas sim sobre o que você é. Então, se a pessoa gosta de você, por que você se preocupa? Mostre. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que você pode ter em um relacionamento é a pessoa entender como você funciona de verdade. É entender que você não vai ser aquele cara durão 100% das vezes. E isso é normal. Você pode sim ter outras máscaras. Porém, você não pode guardar só pra você. Essa que é a grande diferença. As máscaras, elas não são um distúrbio, elas não são algo ruim que você deve ver. Elas são parte de você. No fim das contas, são picos de personalidades próprias suas que agora conseguem se manifestar de forma mais intensa em certas partes. E por que você ser um pouquinho de você, só que de maneira diferente, significa que não é você? As máscaras, no fim das contas, elas são você. Elas são partes suas. Então, por que você deveria ter vergonha? Você tem medo de não te amarem da maneira que você é? Esse é o seu medo? Cara, eu entendo isso. E é um pouco assustador. Porém, vamos pensar um pouco melhor. Durante toda a obra, é apresentado sobre como o tempo estava passando. E, graças a eles não se entregarem realmente, as coisas iam demorar mais para acontecer. Kaguya percebeu isso. E existe uma frase que eu gosto, que é: sempre que achamos que vamos ter mais tempo, é aí que o tempo acaba. Quando Kaguya conseguiu se encontrar com ele, ela não teve mais ele. As coisas acabaram se afastando. Ele teve que ir para um outro caminho e ela teve que continuar ali. E as suas máscaras, como elas continuaram? Como sempre. Tudo que ela teve, tudo que ele foi e tudo que ela é, continua. Por quê? Porque isso é você. Não tem problema você querer vestir uma máscara. Tem problema quando você for apresentar a alguém, você ter vergonha disso. Você ter vergonha de querer mostrar uma parte sua. Porque no fim das contas, aquela questão perfeita do presidente era algo dele, era ele era aquilo também. Porém, a questão de ele ser imperfeito também era. Você não precisa dizer que só porque você é uma coisa você não pode ser outra. Não! Não é porque você se mostra ser a pessoa mais paciente do mundo que você também não pode ser impaciente.
Pelo contrário, esforço não significa que não é parte sua. Se você se esforça para ser algo, você se esforça para conseguir se tornar melhor, não significa que por você não ser melhor, você não é uma pessoa boa. Você está se esforçando para aquilo, você contribui para aquilo em certos momentos. Então, por que vestir uma máscara não significa que é você? Já parou para pensar um pouco sobre isso? Como as pessoas que te amam querem ver como você é de verdade? Você pode continuar sendo um pouco de cada, não tem problema. Mas você já descobriu quem é você? Isso que é a parte mais importante de vestir uma máscara. Porque antes de tudo, você tem que aprender a se conhecer. Não tem como você vestir uma máscara se no fim das contas você não saber quem é você de verdade.